Fala galera da Química, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de distribuição eletrônica. Então só lembrando que na aula passada a gente falou sobre os números quânticos, o principal, o secundário, magnético e o spin. Entendemos características de por que existem esses números quânticos, apesar da gente não ter resolvido as soluções da equação de Schrödinger, nós entendemos por que os valores eles são quantizados. Cada número quântico vai representar a quantização de uma forma de energia, momento, de alguma propriedade física, tá bom? Depois disso, a gente vai ver como que nós fazemos a colocação desses números quânticos nos átomos. Existe uma regra para fazer a distribuição dos elétrons naqueles números quânticos que nós vimos, aqueles orbitais, vamos entender assim, e são duas regras bem simples, tá? A primeira delas é a chamada regra de Rand, que quando orbitais, mesma energia, estão disponíveis, os elétrons eles ocupam sempre os orbitais de forma a maximizar o número de elétrons desemparelhados, tá? Então, os elétrons eles sempre colocam as suas energias primeiro nos menores, tá? E se eu tiver disponibilidade, eu separo esses elétrons primeiro, tá bom? E o princípio de exclusão de Pauli é que não podem existir dois elétrons em um mesmo átomo, que tenham os mesmos 4 números quânticos. Então, cada elétron do átomo vai ter um número quântico diferente, tá bom? São essas duas regrinhas mais a regra da menor energia para seguir a distribuição, tá? E como que a gente sabe quem tem menor energia? Bom, quem tem menor energia começa ali mais perto do núcleo, que seria a camada 1. Então a primeira camada, que é a camada 1, é a camada de menor energia. Então é nela que a gente vai colocar os primeiros elétrons. Só que nós vimos que a camada 1 só tem o orbital S. E cada orbital abriga no máximo 2 elétrons, porque os elétrons só possuem 2 spins, o mais meio e o menos meio, tá bom? Então, nessa primeira camada, só podem entrar 2 elétrons. Então, se eu tiver 2 elétrons para colocar, onde eu vou botá-los? No 1s. Vai ser um S1 e o outro vai ser um S2, tá bom? Depois a gente vai para a camada 2. Só que a camada 2, a gente já vê que tem o S e o P de subníveis. O menor subnível, menor energia. Então, primeiro a gente coloca no S2 e depois a gente coloca no 2P6. 2P1, P2, P3, assim sucessivamente, tá? Então, se eu tiver 4 elétrons, só vai até aqui. 2 mais 2, 4. Se eu tiver 10 elétrons, vai até aqui. Ah, professor, e se eu tiver 12 elétrons? Aí você precisa da terceira camada. Por isso, 3s2. E assim sucessivamente, tá bom? Bom, vamos entender aqui que a gente começa a ter um pequeno problema, tá? A energia, ela vai ser uma proporção à soma do N com L, que é o número quântico principal com o número quântico secundário. Então, se a gente olha para essa camada aqui, vamos botar isso aqui para o lado, esse cara daqui, a energia vai dar 1 mais 0, que é 1. Aqui a energia vai ficar 2 mais 0, que é 2. E aqui a energia vai dar 2 mais 1, que é 3. Porque o P, o L é igual a 1, tá? Já no 3s2, vai dar 3 mais 0, que também é 3. Aí você fala, opa, professor, calma aí. Esses dois têm a mesma energia, mais ou menos, tá? Mas como o 2 fica mais interno, ele é o primeiro que você coloca os elétrons. Então, quando a gente tiver a mesma energia da soma do N com L, prevalece aquele que for mais interno, tá bom? 3P6, a energia é igual a 4, porque é 3 mais 1. Então, a energia é igual a 4. E o 3D, eu falei P6, 3P, independente de onde colocar essa porcaria. O 3D é 3 mais o D, que é 0, 1, 2. Então, isso vai dar 5. Agora, olha que legal aqui embaixo. 4 mais 0, a energia vai dar 1. Vai dar 4. Porra, tá maluco. Sabe somar mais. E olha que interessante. Esses dois têm a mesma energia.
Então, esse cara aqui entra primeiro, por quê? Porque ele é mais interno. Só que depois desse, não vem o 3D, porque o 3D é mais energético do que o 4S. Então, primeiro passa pelo 3P, para depois passar pelo 4S. E aí sim, vai para o 3D10. Entendeu? Por isso que o diagrama de Linus Pauling ele é desenhado dessa maneira. Porque ele vai seguir uma sequência não só de camadas, mas também de energia, já considerando as camadas. Então, o primeiro elétron que você coloca, vamos fazer aqui em forma de setinha, é o 1s. Vou botar outra página para não poluir essa aqui. É 1s. Depois, 2s. Até aqui, nada demais. Depois, você vem no 2p e, se precisar, você vai no 3s. Depois, você vem no 3p, se precisar, no 4s. Depois que você vai chegar no 3D. Aí vai para o 4p, aí vai para o 5s. Entendeu? Por isso que a gente faz essas setinhas assim paralelas. Qual seria o próximo? O próximo seria 4D, 5p, 6s. O próximo seria 4f, 5d, 6p, 7s. E o próximo seria 5f, 6d, 6p e, se tivesse, já pode até botar aqui, o 8s2. E se tiver mais? Aí vai ter uma camada aqui, ó, 5g, 18, né, o máximo que ele abrigaria, tá? A gente não tem elementos que possuem essa camada. Aí aqui teria o 6f, aqui teria o 6d, o 7d, desculpa. O 8p, entendeu, né? Aí viria para cá. E aí, se tivesse, o 9s2 e assim sucessivamente, tá bom? Então, por isso que o diagrama, na verdade, ele não é completo. Mas ele não é completo porque o Linus Pauling estava com preguiça. Ele não é completo porque não há necessidade ainda de nós termos essas novas camadas. Por quê? Porque os elétrons, os átomos que a gente conhece, e os que nós já produzimos, claro, em laboratório, eles só vão até, por enquanto, ao 7p6. Se for necessário, o 8s seria o próximo que nós encontraríamos. Tranquilo, pessoal? Beleza? Decorou isso daqui, é bem facinho, não tem erro, tá? É só ver que vai andando para cá. E mesmo que você coloque os que não apareceram, na hora de você fazer a diagonal, vai ficar tudo certo, tá bom? Vamos fazer uns exemplos? Fazer a distribuição eletrônica de alguns elementos aqui. Começar pelos fáceis, depois a gente vai para os difíceis, ok? Então vamos começar pelos fáceis. Hidrogênio, só tem um elétron. Esse númerozinho que está aqui embaixo é o número atômico. O número atômico representa o número de prótons, tá? Só que no caso do nosso átomo, que por enquanto está neutro, já a gente fala dos íons, tá? O Z é igual a P, que vai ser igual ao E, ou seja, também é o número de elétrons, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Então, o hidrogênio, como é que vai ser a distribuição eletrônica dele? 1s1, acabou. Só tem um elétronzinho ali, tá? Depois a gente vê os números quânticos, vamos fazer com calma. Qual seria o do hélio? 1s2, acabou, porque eu botei 2 elétrons lá no Szinho. O berílio já tem 4, então quando eu boto 1s2, acabou. Eu preciso agora do 2s2, porque eu tenho 4, tá vendo? Ó, 2 mais 2 dá 4. Vamos para o sódio. 1s2, 2s2, deu 4. Já completou o S. Preciso ir para o P? Preciso. Então, ó, 1s2, 2s2, vou para o 2p6. 2p6, ó, vai dar 10, tá vendo? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Eu preciso de mais um, que é o 3s1. Então, a distribuição vai até o 3s1, tá? O ferro é 26, então eu preciso botar uma porrada lá. Vamos completando. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Ó, 10, 26, que é o número atômico, né, do ferro. Então, o ferro ele é 3d6. Daqui a pouco eu falo mais sobre o 4s2 que está aqui na frente. Vamos focar na distribuição. O próximo qual é? O cloro.
O cloro só vai até o 17, então ele para aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 10, 12, 17. O argônio é 18, então o argônio vai certinho até o P6. Isso que ele faz uma característica especial dele, que é ele ser um gás nobre. Ele fecha as camadas certinhas, sem deixar nenhuma parcialmente preenchida, tá? E o urânio, pessoal, tu fala, porra, urânio 92 é coisa pra caramba. Vamos escrevendo? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, vê se eu não errei, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, aí vem 4f, né? 4f. Vamos contar até aqui, só para ver se a gente não está perdendo a conta. Ó. 10, 20, 30, 40, 50, 56. 56, vou usar a calculadora, né, para não me perder. 56 mais 14, vai dar 70. Aí depois do 4F14 é o 5D10. Então já estamos em 80. Aí vem o 6P6, 7S2, então mais 8. 88. Ufa, né? Agora vai chegar. 5F. 88 para 92, faltam 4. Talvez ver se eu não errei isso daí. Tá? Mas fechou aqui no 5F14. Beleza? Então essa aqui é a nossa distribuição eletrônica. Essas últimas camadas aqui que a gente colocou são as chamadas camadas mais energéticas. Então, como a gente fez uma ordem de energia, né, com o diagrama de Linus-Pauling, ele segue a ordem de energia, o último elétron colocado sempre é o mais energético. Ponto final, não tem dúvida disso. No entanto, nem sempre o mais energético é o mais externo. Então, muito cuidado com isso agora. Quando nós olhamos para esses que terminam em S e P, a camada de valência, que é a camada mais externa, tá? Coincide com a camada dos elétrons mais energéticos. Então, camada de valência é equivalente a externos, tá? Quando a gente termina em S e P, a valência vai ser igual ao mais energético. Quando a gente termina em D e F, você já percebeu isso, né? A valência é diferente do mais energético. Porque a gente tem uma camada mais externa antes. Cadê? Aqui, ó. 4S. Então aqui a gente vai até o quarto nível energético, tá? De camada, no número quântico principal. Mas o elétron mais energético, ele parou no 3D. Tá? Então essa daqui é a principal diferença dos elementos chamados metais de família A e família B. Tá? A família A é essa daqui azul, a gente vai ver já já isso na tabela, e a família B é essa daqui. Tudo bem? Vamos agora, pessoal, falar sobre os números quânticos desses elétrons. Tá? Vamos copiar essa página aqui. Vou só apagar algumas coisas aqui que não vão me importar nesse momento, que é isso aqui. Caguei para isso aqui tudo. E a gente vai ver agora os números quânticos desses elétrons. Tá? O que são os números quânticos? É o N, que é o principal, o L, que é o secundário, o M, que é o magnético, e o S, que é o spin. Tá? Com S, a gente só tem uma casinha.
né, o subnível S, só tem uma casinha, que é o magnético igual a 0. Então, esse cara daqui só tem um elétron para eu colocar. Aí eu boto o elétron aqui. Esse primeiro elétron que a gente coloca, eu botei para baixo, né, para cima, na verdade, é o elétron com o spin menos meio. E o segundo que a gente colocar, se for necessário, vai ser o elétron com o spin mais meio. Aí você fala assim, professor, mas se eu pegar todos os hidrogênios do mundo, do universo, todos eles vão ter o primeiro elétron menos meio? Não, na verdade não. Na verdade, na média, vai ser metade-metade, tá? Mas por uma questão da distribuição, da forma como a gente faz a distribuição, a gente sempre coloca o primeiro como menos meio, tá? Mas, estatisticamente falando, é metade-metade, tá bom? Então, pode ser menos meio, pode ser mais meio. Se eu pegar metade dos hidrogênios do universo, vai estar metade com cada um. Mas a forma que a gente faz a distribuição é digamos, uma forma organizada, só para a gente poder quantificar esses elétrons, tá bom? Então, compreendida essa parte, vamos agora dar os números quânticos de fato de cada um dos elementos, ok? Vamos começar lá com hidrogênio. Então, o hidrogênio, ele tem um número quântico N igual a 1, porque é 1s. O L igual a 0, porque é 1s. Até aí, né, nada demais. O M também é igual a 0, porque a gente parou, né, só tem aquela primeira camadinha. Sempre que for S, o M, sempre que aqui for 0, aqui vai ser 0 também, porque é o único lugar onde pode abrigar, tá? Mas o S é menos meio. Esses são os elétrons mais energéticos. A gente nunca vai falar sobre valência, tá? Sempre os elétrons mais energéticos, no caso aqui do elemento hidrogênio, perdão. Então, se eu disser esse conjunto de números quânticos, eu já estou dizendo que o meu elemento é o hidrogênio, tá? Já para o hélio, o que muda? O spin. Porque o hélio tem 2 elétrons, então eu coloco ele aqui. É o segundo elétron que eu coloco. Eu boto o primeiro, depois boto o segundo, tá? Não pode ter 2 elétrons com o mesmo spin, com o mesmo número quântico. Então, por isso que eu não posso botar 2 para cima. Na prática, o spin é o magnetismo intrínseco do elétron. Então, se eu colocasse os dois com os mesmos spins, eles se repeliriam. Então, a gente bota em spins ao contrário, porque aí eles se atraem. Tá bom? O belírio. O belírio é 2s também. Então, ele fica com esse mesmo Mzinho aqui. 2s2. Então, eu coloquei o primeiro e o segundo. Tá? Só que nesse caso do belírio, ele tem... Opa! Ele tem tanto esse... quanto... Peraí. Esse aqui. Duplicou? Peraí que não duplicou. Pronto, agora duplicou. O belírio ele tem esses dois aqui, ó. O N igual a 1 e o N igual a 2. Vou botar ao contrário para ficar uma escadinha, né? N igual a 2 e N igual a 1. Então eu coloco os dois aqui no N1 e os dois aqui no N igual a 2. Mas qual foi o último que eu coloquei? Foi esse cara daqui. Então quais são os números quânticos do belírio? N igual a 2, L igual a 0, M igual a 0, S igual a mais meio. Tá? Então, repara, todos eles sempre vão ter números quânticos diferentes. Sempre. Isso daí é regra, né? A regra de Rand é essa. O princípio de exclusão de Pauli é esse. Tá? Beleza, vamos fazer agora... Esse aqui tu vai matar, né? Não vou nem escrever. Vamos fazer o cloro, depois a gente faz o ferro. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar só a última camada, tá? O cloro termina em P. Então, o P, eu tenho 3 orbitais, lembra? O PX, o PY e o PZ. Então, são 3 orbitais. Está aqui. O M igual a 0, M igual a menos 1, M igual a mais 1. De novo, professor, o elétron sempre entra no PX primeiro? Não. Na média, 1/3 no PX, 1/3 no PY, 1/3 no PZ. Metade para cima para baixo, né? Seria mais ou menos isso.
mas pela regra de Rand a gente vai semi-preenchendo os orbitais numa ordem, tá? Então, o primeiro elétron que eu vou colocar do cloro, ó, são 5, certo? O primeiro elétron que eu vou botar é esse, 1. O segundo não é esse aqui, porque eu vou primeiro semi-preencher os orbitais. Essa é a regra, tá? A regra de Rand, tá bom? Agora eu venho preenchendo os orbitais. Já botei 3, faltam 2. 1, 2. Esse é o último elétron colocado. Tá? Então, o último elétron colocado foi no M igual a 0. E foi o segundo elétron, então S igual a mais meio. Traduzindo, quais são os números quânticos do cloro? O N igual a 3, porque é 3S, é 3P. O L igual a 1, porque o subnível é P. O M igual a 0, porque parou no 0, né? E o S igual a mais meio, porque foi o segundo elétron que a gente colocou. Tá bom? Ufa, né? Vamos fazer o ferro pra gente... A gente faz o urânio também, né? Porque o urânio é grande, vai ficar legal da gente distribuir a parada toda. Então vamos lá. O ferro terminou em D. Então esse aqui é o subnível S, esse aqui é o subnível P. Eu vou escrever isso aqui para baixo. E vamos lá. Como é que é o subnível D? O subnível D tem aquele DXX, DXY, X2 menos Y2. São 5, né? Beleza. Sempre aumentando de 2 em 2. Tá? Então ele vai ter o menos 2, o menos 1, o 0, o mais 1 e o mais 2. São os orbitais. Né? Na prática, a casinha dos elétrons. Ok? Os químicos não gostam muito disso, mas só para a gente... entender um pouco melhor a nossa representação, tá? Espera que deu uma travada. Pronto, agora apareceu para vocês aí. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, tá? Quantos elétrons eu tenho que botar? 6 elétrons. Então, vamos lá, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Faltam 1. Beleza, 6 elétrons. Tá aqui. Tá, então botei os 6 elétrons. Qual foi o último que eu coloquei? O M igual a menos 2 e foi o segundo elétron. Então o spin igual a mais meio. Então quais são os números quânticos do ferro? N. Lembra que o número quântico é o elétron mais fucking energético, tá? Não é o de valência, porque o de valência tem a porra de um 4 aqui. Tá? Então é 3, né? N igual a 3. Aí é SPD 012. M igual a menos 2, spin igual a mais meio. Urânio, vamos lá. Urânio, que a gente vai ter feito um de cada, né? N, L, M, S. O N e o L já vamos matar logo. 5, 3, que é SPDF, né? 0, 1, 2, 3. Tá bom? Agora vamos para o M. O F tem 7 orbitais. Então pode ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3. Beleza? Vamos botar quantos? 4 somente agora. 1, 2, 3, 4. Opa, parou no 0 de novo por acaso, né? Espera que tá uma travada de novo, vai aparecer para vocês já já. Parou no 0 de novo. Já vai aparecer aí, não se preocupa não. Isso significa que o nosso M, mais uma vez, é igual a 0. Tá? E foi o primeiro elétron colocado. Então o spin é menos meio. Tá aí. Estão aí os números quânticos. Tá bom, pessoal? Gosto muito de colocar em prova o contrário. Te dou os números quânticos e peço qual é o número de elétrons que tem na substância. Beleza? Vamos agora fazer a distribuição eletrônica dos íons. Agora vai fazer sentido eu ter feito aquela diferença entre a camada de valência e a camada mais energética, tá? Porque se eu for fazer um íon, nós temos íons de 2 tipos. Os cátions positivos. Então, os cátions positivos, né, se eles são positivos, eles ganham ou perdem elétrons? Cuidado com isso, tá?
perde elétron, porque o elétron tem carga negativa. E os ânions que ganham elétrons. Galera, ganhar elétron é muito fácil. É só continuar preenchendo as camadas. A gente vai mostrar aqui alguns exemplos, mas só para você já observar. Se eu colocar um elétron no cloro, onde que vai entrar esse elétron? Aqui. É como se o cloro fosse agora P6, tá? Se por acaso, não acontece, mas se por acaso o ferro ganhasse um elétron, o último foi o D6, o próximo vai ser um D7, depois um D8, depois um D9, depois um D10, tá? Então a gente vai ver por que isso não acontece, mas colocar elétrons é sempre sair preenchendo a porra toda, muito fácil, tá bom? Retirar elétrons você tem que tomar cuidado. Porque os elétrons, eles sempre vão começar saindo da camada mais externa. Tá? Então a gente retira de maior número quântico principal, ou seja, da camada de valência. Professor, acabou a camada de valência. Aí você vem retirando na ordem. Tá? Então primeiro sempre se retiram os elétrons da camada mais externa. E aí depois vem retirando do resto. A gente vai fazer aqui os exemplos para você visualizar. Então lá, sódio. Mais 2 não, calma aí. Sódio mais 1. Eita, ninguém viu isso aqui não. Sódio mais 1, vocês vão entender por que é mais 1. Com a distribuição eletrônica, a gente já começa a prever, porque o nosso objetivo principal é entender as ligações químicas, porque é elas que formam uma porrada de compostos. Com a distribuição eletrônica, a gente já começa a prever quantas ligações, como que vão ser as ligações feitas, quantos elétrons vão ser trocados, compartilhados, através das ligações, tá? Então, vamos lá. Como é que era o sódio? A gente fez sódio? Fez, né? O sódio estava aqui, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Beleza. Se ele termina em 3S1, o primeiro elétron que eu vou tirar, porque mais 1 quer dizer que ele perdeu um elétron, vai ser o mais externo. Acabou. Essa é a distribuição do sódio mais. 1S2, 2S2, 2P6. Mas, professor, essa é igual à distribuição eletrônica do neônio. 8 elétrons, né? Se você olhar, 10 elétrons, se você olhar na tabela periódica, é o neônio. Sim, mas isso é um íon. O que a regra fala que não tem mesmos números quânticos para átomos neutros. Mas um íon, claro que pode ter o mesmo número quântico de um átomo neutro, porque aí são coisas distintas, tá? Mas dois átomos neutros nunca vão ter os mesmos números quânticos, tá bom? Até aqui, bem tranquilo, né? Vamos agora para o ferro. O ferro já começa o nosso probleminha. Você reparar aqui, eu escrevi já duas possibilidades, a gente chama isso de NOx, tá? De carga, para o ferro, que é o ferro mais 2 e o ferro mais 3. O ferro mais 2, eu vou tirar 2 elétrons. Da onde? Daqui? Não. Eu vou começar tirando daqui, do 4s2. Então, na verdade, a distribuição eletrônica do ferro mais 2 é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Tá? E do ferro mais 3, ó, eu tenho que tirar 3, né? Vamos lá, tem que tirar 3. Eu vou tirar 2 daqui, porque só tem 2 para tirar. Da onde eu vou tirar o terceiro? Aí sim eu vou tirar do 3d6. Mas eu só tirei 1, então sobrou 3d5. Professor, foi coincidência tirar tudo ou tirar para deixar metade? Não, não é coincidência isso. A estabilidade dos átomos, dos íons no caso, ela tem uma preferência por orbitais totalmente preenchidos ou parcialmente preenchidos. Por isso que a gente consegue prever qual vai ser o NOx, a carga das substâncias, só olhando para a distribuição eletrônica. Tá? O cloro menos a gente já fez, né? O cloro terminava lá em 3, né? Já esqueci se era 3 ou 4. 3s2, 3p5, aí a gente ia lá e colocava mais 1.
Então essa aqui é a distribuição eletrônica do cloro. Tá? Já vai aparecer para vocês, está dando uma travada aqui na internet. Beleza? Esse colchete que você já está observando aí que eu deixei é o seguinte. Tá? Esse colchete que você está observando aí que eu deixei é o seguinte. A gente costuma fazer a distribuição eletrônica escrevendo o átomo, o gás nobre anterior a ele. Por quê? Você viu o trabalho que deu escrever o urânio, não deu? Então, ao invés de a gente escrever aquela porra toda no início, a gente vai pegar um gás nobre, já eu mostro, né, onde é que é a coluna dos gases nobres para vocês verem. A gente vai pegar o gás nobre e vai escrever o gás nobre anterior, nesse caso aqui é o neônio. Então, quando eu escrevo isso, o neônio tem número atômico 10, então já estou contando 10 ali. Não preciso escrever um S2, 2S2, 2P6, tá? Já estou contando 10 ali direto, é mais rápido, tá? Então aqui somou 1, aqui ficou 6, né? Pronto, 3P6, tá bom? Aí vou deixar para vocês fazerem do oxigênio, menos 2, ou seja, ganhou 2 elétrons, o cobre mais 1 e o cobre mais 2. E aí, o mesmo cuidado vocês vão ter aqui com o que tiveram com ferro, tá? Porque o cobre também é da família B, vai ter um 4 antes do 3, tem que tirar primeiro do 4 para depois tirar do 3, tá? Tranquilo, pessoal? Beleza? Existem exceções? Sim, sempre existem exceções, né? E essas exceções, elas acontecem por uma questão de estabilidade, tá? Mas nesse momento, eu não vou observar isso, ok? Vamos trabalhar com os mais convencionais, então eu vou tirar prata, cobre, o cobre é neutro, tá? Vou tirar eles dessa conta daí para a gente não ter trabalho agora, tá? Vamos deixar mais para frente a gente fala sobre isso, ok? Tudo isso que a gente fez, né, das distribuições, elas geram uma sequência lógica, tá? Que foi organizada antes das distribuições serem criadas, né, pelo Mendeleev, que é a nossa próxima aula, mas ela já introduzindo aqui, elas originam as chamadas famílias e os períodos, tá? As famílias, elas seriam como que termina o átomo, ou seja, termina em S1, em S2, em D1, D2, D3, D4, P1, P2, P3, P4, é isso. Então, por exemplo, se terminar em S1, com exceção do hidrogênio, são as famílias dos metais alcalinos, tá? E essas famílias, esses S1, né, que é o lítio, sódio, hidrogênio, lítio, sódio, rumbídio, Sérgio França, se eu não me engano, eles têm a mesma característica química. Todos explodem na água, né? Todos têm ali umas características comuns. Todos fazem ligação mais um, tá? Quando termina em S2, aí nós já temos os metais alcalinos terrosos, que também têm as mesmas propriedades entre si, tá? Os metais de transição terminam em D. Aí vai do D1, né, até o D10, tá? O nome da família aqui ele acaba repetindo, mas vamos ignorar isso, tá? Aí você pergunta, pô, começa na 3B, né, não começa na 1B, pela quantidade de elétrons ao todo que você tem ali, né? Então você tinha o S2, aí D1, aí a soma da 3, tá? Na prática, galera, caga pra isso, tá bom? Depois você tem a família P. Aí você tem o P1, P2, P3, P4, P5, P6. Família do boro, porque adivinha qual é o primeiro elemento. Família do carbono, porque adivinha qual é o primeiro elemento. Família do nitrogênio, porque adivinha qual é o primeiro elemento. Calcogênios, tá? Aqui vem de calcário, né? Que tem oxigênio, tá? Então o primeiro elemento aqui é o oxigênio. E halogênios, que começa com flúor, tá? E os gases nobres, que aí são os elementos que, em geral, nós dizemos que são os mais estáveis da tabela, porque eles têm o orbital totalmente completo, tá?
Esses metais de transição, né, que a gente viu aqui, eles têm o metais de transição, são os metais de transição externa, que termina em D, e a gente tem aqui os metais de transição interna, que é como se a gente olhasse para dentro da tabela, tá? São os terminados em F. Aí tem o 4F e o 5F, que é a série dos lantanídeos, porque começa com lantânio, e a série dos actinídeos, porque começa com actínio, tá? A gente viu que o flúor estava aqui, o urânio estava aqui, né? F1, F2, F3, F4, se eu não contei errado, estava aqui. Todos os elementos a partir daqui são os transurânicos. Todos a partir daqui são artificiais. Então, na natureza, a gente só encontra até o urânio como elemento natural. Todos os elementos transurânicos são fabricados pelo homem, tá? E aí, se não me engano, o plutônio e o netúnio são os dois primeiros ali, que foram os primeiros a serem descobertos, principalmente pelas reações nucleares de bombas a teste, né, com bombas atômicas, foi quando eles descobriram aí os elementos acima do urânio. Tá bom? A gente vai ter uma aula só sobre tabela periódica para entender isso, mas só quero que você visualize que a distribuição leva a uma formação da tabela. Mas na prática foi feito ao contrário, tá? E os períodos são esses numerozinhos que você está vendo aí. Tá bom? Então, começou em 1, está na primeira linha. Começou em 2, está na segunda linha. Terminou, desculpa, em 2, né? Está na segunda linha. Terminou em 3, está na terceira linha. E assim sucessivamente, tá? Aqui que é aquele problema que a gente tem, né? Quer dizer, vamos já começar antes. A gente começa os nossos problemas aqui. Por que a gente começa aqui os nossos problemas? Porque aqui é 4, mas aqui termina em 3D. Mas tem o 4 antes, por isso está na quarta linha, tá? Aqui é 5, só que aqui tem um 4D. Aqui é 6S, aqui tem um 5D, tá? Mas aqui tem um 3F, tem um 4F. Então é 6S, 4F, aí depois 5D. Mas o mais de valência é 6, por isso que ele está na sexta linha. Aí como o F não cabia todo aqui, por isso que a gente fez os metais de transição interna. Meio que olhar para dentro da tabela, como se fosse uma lupinha, observando aqui. Aí dá o zoom, aí brota essa linha daqui. Tá bom? Série dos lantanídeos, série dos actinídeos, tá? Aí que estão os transurânicos que eu falei para vocês, né? Netúnio, plutônio, américo, califórnio, sei lá o nome desses caras esquisitos aqui, tá bom? Curiosidade rápida, esse UUB, UUT, alguns já tem nome, tá? O númbio, o núntrio, o quartium, o que é isso? O número atômico, tá? Então isso aqui é 112, aí é UUB. Esse é 1U3, aí é UU3, né? U de 1, T de 3, Q de 4, P de 5, né? De penta, de hexa, tá? De septa, de octa. Então é só elementos que não foram nomeados ainda, tá? Caso apareça um 8S, o 8S vai aparecer aqui. 8S1, 8S2. Aí vai ter o 5G, né? Vai estar dentro lá sei lá, metal de transição interna, não sei se tem o nome já, mas apareceria ali e aí a gente continuaria desenhando a tabela normalmente. Tá bom? Aí aqui tem uma tabela completa com as famílias. São 18 famílias, tá? Vai do 1, que vai aparecer para vocês aí já. Vai do 1 ao 18, em vez de você pensar 1A, 2A, 3B, vai do 1 ao 18 as famílias. E os períodos, eles vão do 1 ao 7, tá? São 7 linhas, então são 7 períodos, né? Aqui, ó, do 1 ao 18 e aqui do 1 ao 7. Tudo isso definido pelos números quânticos que a gente fez antes. Tá bom, pessoal? Bom, espero que essa aula tenha agregado aí para vocês, espero que a gente consiga fazer as questões que aparecerem, tá bom? Se tiver dúvida, a gente pergunta aí durante a aula. Valeu, um grande abraço.